Meu boa noite à mesa diretora, Sanderson e Thelma Vieira. Meu boa noite aos meus parceiros vereadores aí na tribuna e, sobretudo, meu carinho a todos aqueles que nos assistem essa noite, no caso. Então, eu queria discutir algumas coisas aqui. A relação à questão e queria, quem sabe, aprender a discutir ou aprofundar um pouco o tema da questão da reforma política em que está sendo, talvez, discutido, aprofundado, e não sei se vai conseguir, com aqueles ranços daqueles velhos deputados e senadores lá no Senado Nacional, se vai conseguir. Porém, eu acho que, talvez eu até me envergonho mais de um momento frágil, de nossa fragilidade aqui, humana, vamos supor, porque aqui nós podemos dizer, o povo diz que nós somos os corruptores, os corruptos, no caso. E a população é uma população que corrompe a todos nós, no caso. Né? Como é que nós vamos mudar vamos amenizar ou como fiabilizar a sociedade, né? Para nós termos responsabilidade do que voltar aos projetos de lei aqui nessa casa, sobretudo nos municípios de todo o nosso país, no caso, onde a gente tem essa dificuldade de ver, de sentir, no caso. Né? Porque eleição tem sempre um custo. A eleição municipal, estadual, né? É uma conjuntura assim que é difícil. Como muitas vezes eu questiono assim com profundidade, né? Inclusive as igrejas que são isentos de direitos que o empreendedor não é, e elas são isentas de pagamento de impostos, no caso, né? E, na verdade, a gente vê uma conjuntura assim que parece que é anestésica, anestesia a sociedade. A sociedade não tem o processo de libertação no homem, que possa o homem mudar, dar um horizonte de partido, no caso. E aqui na Câmara a gente vê também que a gente está amarrado, está alienado, no caso. Né? Então, não sei se nós aqui na Câmara temos moral, realmente, para discutir esse processo assim, ó, né, de reforma política, vamos supor. Né? Porque nós pensaríamos, porque a questão política partidária, vamos supor, como se muda de partido, né? Como se muda daquele aquele traje íntimo, como a gente fala, no caso. Né? Porque se não houver uma reforma política que a gente, mesmo assim, eu não acredito. Que está inseminado, está contaminado a sociedade em termos de nos usar como office boy deles, no caso, e depois nos contaminar com o seu mal de corrupção. E aí nós ficamos vaidosos, queremos disputar a eleição e precisa de do econômico para isso, no caso. Né? Então, mas eu queria agora falar um pouquinho ainda de algumas coisas para você observar do governo Lula e do governo Dilma, que outro dia foi cortado pessoa assim, não pode falar. O que não pode falar? Né? Eu queria saber se é verdade ou mentira que esse governo, 12 anos passado, fez o que fez aqui. 42 milhões de pessoas deixaram de ser pobres, antes apenas 8 milhões. O Brasil saiu do mapa da fome mundial, que eram apenas 35 países. O salário mínimo passou de $57, como todo mundo falava, que nós precisávamos alcançar o 100. Né? E nesses 12 anos, 12 anos, tudo bem. Houve inflação? Houve. Mas, né? Então, o que aconteceu? $324 o salário mínimo hoje, no caso. Né? Quer dizer, a classe mais pobre, mais periférica do mundo, subiu um pouquinho. Quem sabe essa gente não quer se contaminar com a pobreza usando o avião. Pode ser isso? Não sei. Né? Não quero... Foram construídas 7 milhões de novas moradias, 5 vezes mais. Na saúde foram investidos 106 bilhões. Hoje, antes era 28 milhões. Em 500 anos, será que é verdade? Isso aí é mentira. Em 500 anos, foram criadas 11 escolas técnicas. Em 12 anos foi criado 422. 7,3 milhões cursam nível superior. Antes era apenas 3,5. Quer dizer, dobrou. 8,8 milhões são beneficiados do Pronatec, ou ProUni. Depois de 50 anos foi criado uma nova universidade e 4 novos campos da universidade em Santa Catarina. Os casos de corrupção deixaram de ser
engavetados, tolerância zero contra a corrupção. Aproveite-se da lei da ficha limpa, no caso. Né? Então, quer dizer, como é que vão mudar isso? Se nós também aqui não ajudamos a mudar esse conceito, no caso. Como é que nós vamos mudar? Né? Então, assim, eu estou assim muito vulnerável, muito frágil, apesar de eu ter a questão conjuntural, não estou falando todos vocês aí, não, eu me livro. Não, eu também tenho culpa no cartório, vou supor. Né? Foi alguns anos que eu estou militando na política, inclusive a própria imprensa. A própria imprensa, vou supor, que está aqui muitas vezes, né? Está por aí. Né? Onde o Lula fala e a Dilma fala porque a imprensa coopta, vou supor. Né? Então não tem realmente um processo de moral, né? De levantar o povo, né? Porém, vivemos num momento nacional onde a corrupção está no povo, entre todos nós, no caso. Ela corrompe e nos consome. De vez em quando, aqui na tribuna, o velho Neri Amaral chama a atenção para discutir políticas, reforma política, no caso. É o que ele fala. E que a Dilma também hoje tem buscado iniciar esse processo de que o homem precisa mudar, né? Embora muitas pessoas, eu vejo assim, o PCO, PSOL e o PSTU, nem os três se unem, a não ser na marra para poder, sabe? Então parece que se usa esse sindicato para quê? Não se une para quê? Para ter um projeto mais forte, se é com as forças do povo que se une, no caso. Né? Então a questão de voto digital, a questão de financiamento público de campanha, não sei, né? Então, como é que vão fazer isso, no caso? Né? Claro que eu tenho consciência de que se eu tivesse no governo de Djalma, ele fosse vitorioso, né? Claro, naturalmente, talvez estaria no governo. Hoje eu estou assim com um pouco mais de reflexão, de análise, vou supor. Não vivo disso, preciso disso, mas vivi a minha vida por muitos anos ligado à igreja, né? E ligado ao PT, no caso, né? Então, quer dizer, hoje eu estou livre para me escolher, ter uma opção, um caminho, né? Onde muitas pessoas mudam de partido, como se muda de cueca mesmo, vamos supor. Então, quer dizer, para ter carguinho, né? Muitos partidos têm aí. As pessoas vêm aqui com um estatuto debaixo do braço, né? Mas quer negociar carguinho, sabe? Então, quer dizer, queremos fazer política séria ou política de carguinho, né? Então, você... Não sei como vamos mudar, mas eu preciso hoje questionar essas coisas aqui, né? Porque, na verdade, eu já questionei aqui, até inclusive o CDL. E a IFO, no caso, em que os vereadores muitas vezes estão chateados com ele, no caso, né? Mas é bom que também, se tivesse coragem, que defende os empresários aqui, na região, vou supor, que muita gente por exemplo, sócio deles, né? Eles externassem um pouquinho mais do que eles querem em favor do micro e pequeno empresário, né? Daqueles que devem representar, no caso, né? Porque se esconde, se omite, de caso. Quem sabe se ele viesse aqui e quiser assim, perguntar assim, prefeita, quantos cargos a CT tem, prefeita? Quantos cargos comissionados tem, prefeita? Como, sabe? Ajudasse também sabe? Quem sabe a gente pudesse amenizar. Mas também, se o problema é conjuntural, não é só do CDL, ou só da conjuntura, cada um busca os salvos que puder, ninguém quer, né? Todo mundo quer se omitir de um início, no caso. Então, eu não sei se reforma política, vamos supor, né? O PT, vamos supor, tem um PMDB com vice, né? Eu duvido se, não sei, não vou dizer, mas tem gente aqui que vota tá cheio de gente votando aí no PSDB, no caso, não vota no PT, no caso, né? Quer dizer, acho que ou é falta de consciência, de maturidade política, né? Não sei, o empobrecimento, o reconhecimento não vem, provavelmente de reconhecimento das coisas. Um abraço a todos.